Vou mudar de assunto, porque tem assuntos que ainda nos chocam, né? Falas que ainda nos chocam. A gente acha que já ouviu de tudo, mas sempre tem um para dar um passo adiante. Estou falando do desembargador lá do Paraná. A gente tem aqui o nome dele certinho, deixa eu abrir aqui de novo, porque ele falou uma besteira tão grande, chocou a tanta gente. Está aqui, ó. O vídeo que eu tinha separado aqui no celular e fechou. Você colocou no telão? Obrigado. É Luiz César de Paula Espíndola, na sessão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, você está vendo aí na sua tela o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, da 12ª Câmara Cível. Ele falou durante o julgamento de uma menina de 12 anos que estava acusando um caso de assédio cometido contra ela numa cidade do Paraná. E aí, para rebater o argumento da colega dele, desembargadora, que havia falado antes, o desembargador, ele falou uma série de absurdos mesmo. Aqui trazendo, ó, ele falou em resposta à desembargadora, né, que tinha falado antes dele. Vamos ver o que disse o desembargador Luiz César de Paula nessa sessão. Vamos lá. Deixar de responder o que você falou, que não tem nada a ver com o processo. Um discurso feminista, desatualizado, porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, ou quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado, é só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe? Louca para levar um elogio, uma piscada, sabe? Uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil. Vou ressaltar que ele estava num julgamento de uma menina de 12 anos que falava sobre assédio, uma criança de 12 anos. Oi, Cris, boa tarde para você. A Cris já aparece aqui na tela. Tudo bom, Cris? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales, coach, a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Eu sempre voltando, né, Diego, para falar de assunto leve. Porque eles não param, Cris. A OAB se manifestou, a OAB do Paraná, é claro, repudiou essa fala do desembargador paranaense. Vamos ver. As palavras proferidas pelo desembargador Luiz César de Paula Espíndola no julgamento do último dia 3 de julho, na 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, dizendo, dentre outras coisas, abre aspas, as mulheres estão loucas atrás dos homens, as mulheres estão assediando os homens, porque, nas palavras do desembargador, neste mercado de relacionamentos entre homens e mulheres, há escassez de homens e excesso de mulheres, causam profunda repugnância pelo seu conteúdo, seja no aspecto jurídico, porque viola todos os princípios básicos do direito, seja porque violam também a dignidade e a honra de todas as mulheres de forma generalizada. Um absurdo. Temos nota do Tribunal de Justiça do Paraná que acabou de nos responder. A nota vai aparecer aí na sua tela. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná vem a público esclarecer que não endossa os comentários feitos pelo desembargador Luiz César de Paula Espíndola durante a sessão. A sessão de ontem, quarta-feira, dia 3. Já foi aberta a investigação preliminar no âmbito dessa corte, com base na resolução do CNJ, e o desembargador vai ter prazo de 5 dias para se manifestar. O tribunal reitera que não compartilha de qualquer opinião que possa ser discriminatória ou depreciativa, como, aliás, é própria da sua tradição e história de mais de 132 anos. Ô, Cris, é bom trazer o contexto que uma menina de 12 anos estava relatando um caso de assédio numa escola, não exatamente em Curitiba, em outra cidade do Paraná. A mãe dela percebeu que essa menina não estava aprendendo o conteúdo porque a menina ficava presa no banheiro com medo do assédio que vinha sendo praticado contra ela, uma garota de 12 anos. E é nesse contexto
que o desembargador solta essa enxurrada de... não sei do que chamar. Cris, vai com você, me ajuda. Uma enxurrada de misoginia e uma verdadeira aula de cultura do estupro, né, Diego? Porque essas falas do desembargador contêm muita coisa do que a gente chama de cultura do estupro, que é a cultura de normalização do assédio, do abuso sexual, de objetificação dos corpos das meninas e das mulheres, e também de descredibilização enorme da palavra das meninas e das mulheres, que depois de sofrer uma violência são revitimizadas, são violentadas uma segunda vez, quando não são acreditadas e não têm o direito à justiça. Então, como você falou, Diego, a história é muito triste dessa menina porque ela não conta para ninguém. Quando o professor manda a primeira mensagem para ela, elogiando-a, já uma mensagem indevida e inapropriada, ele pede imediatamente para não contar para ninguém. Isso já vem no pacote do assédio. Ela começou a apresentar um comportamento estranho, não quis mais ir para a aula, e, segundo o depoimento dela, ela não contou para a mãe dela o que estava acontecendo e, como não podia faltar, ela ia para a escola e ficava escondida no banheiro. Então, olha quantos, fora o trauma, né? Olha quantos prejuízos isso traz para essa menina que se isola com medo de que não acreditem na palavra dela. E quando vai em busca de justiça, é o representante do mais alto grau da justiça, o desembargador, responsável por descredibilizar essa menina e então silenciando ela e tantas outras meninas que têm o medo que aconteça isso, que estão vendo essa imagem e que têm medo que isso aconteça também com elas, porque a descredibilização, esse descrédito dado à palavra das meninas e das mulheres, vai passar, Diego, por todas as instâncias, pelo diretor do colégio ou diretora, às vezes, que escuta e não acredita, muitas mães e pais, às vezes, não acreditam, a gente mesma, às vezes, não acredita, a gente sofre um assédio e se questiona, se culpa, tem medo de falar. Então, essa cultura do silêncio é justamente o que perpetua esses crimes, é o que permite que esses crimes continuem a acontecer. Então, a gente tem que falar para as vítimas contarem, porque esses assediadores normalmente agem em série, agem mais de uma vez, e ao mesmo tempo a gente não consegue garantir a elas a dignidade e da apuração e do julgamento dos casos. Então, olha que difícil a gente, né, acabar com essas violências se a gente não está garantindo a busca pela justiça. E além de tudo, né, Diego, é importante lembrar, alguma das notas falou nisso, que existe no Brasil, graças ao caso da Mariana Ferrer, sobre o qual já falamos aqui, graças àquele caso em que a Mariana Ferrer foi humilhada num tribunal e cujas imagens no Zoom foram vazadas para a imprensa, pelo Intercept, pela repórter Shirley Alves, graças a esse caso foi aprovado no Brasil um protocolo de gênero para ser usado obrigatoriamente em todos os tribunais. Falta, Diego, o preparo dos agentes públicos e dos agentes da justiça para que realmente julguem o que é o protocolo para o julgamento de gênero, é você levar em conta esses estereótipos, essas violências, as vulnerabilidades de cada grupo na hora que você julga. Então, esse desembargador claramente não levou em conta da onde está vindo essa denúncia, a voz dessa menina, o fato de ela ter 12 anos. Aí ele parte do caso de uma menina de 12 anos para falar que as mulheres estão loucas atrás de homem? Tem alguma possibilidade da gente acreditar que uma menina de 12 anos estava louca atrás de um professor? Assim, é um negócio de um absurdo e de uma violência contra todas as meninas. Cris, essa menina não é nem... Fala, Diego. Desculpa, não quis te interromper. Não, Pode não. completar. Não, eu ia dizer que ela nem se sabe se ela entrou na adolescência. É uma menina de 12 anos, né, Diego? Ela é muito criança. Exato. Fala, Ia falar que nesse show de horrores, o desembargador também disse que os professores sabem como as alunas ficam apaixonadas por eles e que eles saem, deixam muitas viúvas, né, nas salas de aula. Com uma naturalidade, a gente estava falando de uma criança de 12 anos que estava ali reclamando, ou seja... É a cultura do estupro institucionalizada e falando no judiciário. Tem uma nota dele também, Cris, além do TJ do Paraná, o próprio desembargador emitiu uma nota. Ele disse que o seguinte: esclareço que nunca houve a intenção de menosprezar o comportamento feminino nas declarações proferidas por mim durante a sessão. Afinal, sempre defendi a igualdade entre homens e mulheres, tanto em minha vida pessoal quanto em minhas decisões. Lamento profundamente o ocorrido e me solidarizo com todos e todas que se sentiram ofendidos com a divulgação parcial do vídeo da sessão. Estava vendo aqui nas redes sociais, já fuçaram e descobriram algumas do passado
do desembargador. Vou Uhum. abrir aqui o nosso grupo para achar exatamente o passado dele na justiça, né? Cadê, pessoal? Me ajuda aí a achar. Que agora, bem na hora que eu quero achar algo aqui nesse grupo, Não, eu não se acho. você quiser, eu enrolo enquanto isso, para Ah, vai você lá poder então, Cris, achar. por favor, me ajuda. Só para fazer mais um comentário, eu gosto muito dessas aspas. Você enfatizou se sentiram, Diego, que é uma aspa muito comum para descredibilizar as mulheres. Em vez da gente falar que elas sofreram assédio, foram vítimas de abuso, de estupro, a gente fala se sentiu, né? Para não jogando luz na vítima e não no abusador. E Achei outra aqui, coisa viu? que ele achou, então vai. É, Eu ia dizer outra coisa, só o parcial, né? Como indicando como se fosse tirado do contexto, como se houvesse contexto possível para explicar essas aspas. não dá para Vai, salvar, Diego. né? E, ó, Cris, Não dá. o passado dele, ele tem uma ação em que caso de agressão contra mulheres, em que ele foi absolvido, e outra ação, que a agressão contra a vizinha foi arquivada, e uma ação penal número 835 no STJ, a agressão contra a irmã e a própria mãe, houve uma condenação. Quer dizer, esse é o histórico de alguém que trabalhava, ou trabalha ainda, numa vara como essa que atende questões de família. Thales levantou a mão. Fala, Thales. Eu acho que tem outra questão ali, além de evidente toda agressão contra a mulher, toda essa coisa toda, como o judiciário, como os juízes, você não podia ter juízes com esse tipo de despreparo. Despreparo. No meu tempo, na minha infância, a ditadura militar inventou uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que era uma tentativa de moldar as crianças e convencer a população acerca das benesses do regime militar. Então, isso me criou muita raiva dessa disciplina. Mas eu acho que os juízes deveriam ser submetidos a uma matéria, antes de serem empossados como juízes, a uma sucessão, um curso de educação ética e de comportamental. O cara não pode ser juiz tendo essa visão de mundo. Quantos juízes estão assim? Quantos juízes falando contra negros, contra mulheres, contra pobres, se achando com direito acima dos outros? Na época da pandemia, juiz que era pego sem máscara e dizia que eu sou juiz, não vou usar, e pronto. Então tinha que ter uma mão dura sobre esses juízes e também educar. Só vai Ó, ser juiz se tiver um preparo intelectual para isso. Thales, Esse cara não pode ser. coach, o ruim é que aí o cara ganha uma aposentadoria compulsória, né? Ou seja, ele sai do cargo, mas continua com o salário. Essa eu também queria, essa punição eu queria. Ver Essa é a se... maior pena, né? Se aposentar, ficar em casa e receber o salário que nós pagamos, né? Esse caso que a Cris comentou aí agora, e o Thales, é a maior barbaridade que eu vi esse ano. Todo dia a gente vê, né? Mas esses casos se repetem muito no judiciário, principalmente do Paraná e de Santa Catarina. Sabe, não é possível. Você leu aí uma nota da OAB do Paraná, né, protestando. E o Tribunal de Justiça do Paraná até agora não falou nada. Falou, Eles falou vão que dar isso de uma coisa normal? falou que não Como é que endossa, isso, não né? endossa e que deu Não, um isso foi a prazo de OAB. 5 dias para ele se manifestar, para Isso foi a correr, né, o OAB, processo. né? não, isso foi Foi o a TJ. OAB, não o Tribunal de Justiça. Esse foi o Hein? TJ. A OAB foi aquela senhora advogada que a gente viu um trecho da fala dela, né? Foi a representante da OAB que repudiou. E o Tribunal de Justiça soltou uma nota agora há pouco, a gente chegou a mostrar na tela, em que ela, aí ó, coach, o TJ vem a Tô público vendo. esclarecer que não endossa os comentários do desembargador, que foi aberta uma investigação preliminar, ele tem prazo de 5 dias para se manifestar, foi o que disse o TJ. Diego, 5 dias para quê? Tem vídeo, está tudo muito claro. Ele tinha que ser liminarmente afastado da função. É um perigo, um cara que fala essas coisas, sabe, ser desembargador e ter nas mãos as decisões sobre vida e prisão de pessoas. Não é possível. Isso, agora, investigação preliminar. Quando é que vai terminar essa investigação? Por que dá prazo? Então, tinha que ser afastado imediatamente.
para servir como exemplo para outros como ele, que tem tantos por aí, que fazem as mesmas barbaridades. E a gente vai normalizando tudo isso. Isso não é normal. Verdade. Cris, Outro arremata dia para a teve gente? uma juíza, outro Oi. dia teve uma juíza, outro dia teve uma juíza que ficou protelando o aborto de uma menina estuprada, de uma criança estuprada, é, por questões morais também, não sei o quê. Quer dizer, é uma pessoa assim, é uma despreparada. Ela não pode ser juíza. Não pode. É. Então, eu acho que tem que haver um tipo de formação de juízes antes deles se tornarem juízes, que você avalie, olha, isso aí não pode. Não pode. Thales, você falou em formação de juízes. Hoje tem uma notícia que eu li que o TRF3, né, que é de São Paulo, Mato Grosso e região, está dando um curso para juízes, não é de ética, é de etiqueta, para ensinar a usar talheres. Veja a que ponto que nós chegamos. Eles têm dinheiro para dar um curso sobre etiqueta. Enquanto acontece em casos como esse do Paraná, que é uma coisa que a gente não pode aceitar. Isso aí tem que ter uma grita geral do país. É um absurdo completo o que esse senhor falou no É. tribunal. Inacreditável. Cris, arremata para a gente, por favor. Olha, eu estou pensando ainda sobre o que o coach falou do Paraná e de Santa Catarina. É verdade, são estados com muitos casos de violência contra a mulher que vão bater no judiciário. E aí, vou deixar aqui um spoiler da minha coluna de amanhã, que vai ser publicada só na madrugada, mas que é sobre outro estado que o Thales citou, que é o Espírito Santo. Esse caso da menina estuprada, vítima de estupro, enfim, não conseguia acessar o direito dela ao aborto, foi no Espírito Santo, e uma violência muito grande fazer isso com uma menina, né? E amanhã eu vou retomar na coluna um caso que eu dei há 2 semanas, a gente falou sobre ele aqui, da menina que acusou o padrasto, o próprio padrasto de estupro. A menina está com 13 anos, diz que é abusada desde os 6 anos de idade, acusou o padrasto de estupro e a mãe de conivência. Saiu de casa, foi mandada por um abrigo onde ela foi vítima de estupro coletivo e em outro abrigo de lesão corporal pelos policiais. Uma história assim catastrófica. Essa menina chegou a ficar em situação de rua, foi resgatada e ela quer ficar na casa do pai. Ela tem um lar paterno onde ela é cuidada pela tia-avó paterna e pelo pai que mora, que se divide entre Brasil e outro país. Enfim, na coluna de amanhã eu retomo esse caso que eu dei há 2 semanas, para contar, Diego, e aqui vai o spoiler, amanhã eu conto com calma, mas para contar que a Justiça do Espírito Santo deferiu um pedido do Ministério Público do Espírito Santo e emitiu um mandado de busca e apreensão dessa adolescente de 13 anos que tem que ser retirada com força policial do lar paterno para ser devolvida à tia materna, já que a mãe e o padrasto têm medida protetiva e não podem se aproximar dela. Eles vão pegar a garota e mandar para outra cidade para ela ficar com a tia materna. Que, assim, é algo de é descabido, né? A gente não consegue nem colocar em palavras. Isso já com o caso tendo vindo a público. Então, enfim, essa vai ser a coluna de amanhã. Já deixo aqui esse caso, porque acho que são todos esses casos passando pelo judiciário e as meninas não conseguindo garantir a própria segurança, essas meninas de 12, 13 anos tendo que lutar pela própria dignidade e pela própria segurança. É muito violento, né, Diego? O OAB trouxe aqui que o Paraná foi o estado com o maior número de ocorrências registradas de assédio sexual no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública do Paraná, relativos a 2022. O levantamento mostrou que 1.013 mulheres fizeram boletins de ocorrência pelo crime naquele ano. O número de importunações também é alto. Em 2022 foram 2.295 registros, o que não é pouco. Cris, obrigado, viu? Ansioso para ler a sua coluna, infelizmente com uma história triste, mas que relata a nossa realidade, que é essa. Beijo para você. Um beijo, gente. Obrigada pelo espaço. Um beijo. Boa noite a todos. Boa todas. noite.